Olá a todos e sejam bem-vindos ao novo episódio de Friday Game. Hoje tenho para vocês um jogo aqui já com algum tempo. Esta edição que tenho é a primeira edição, no entanto ele já vai com uma segunda edição e também um segundo jogo. Estou a falar-vos de Caravelas, de Gildoray. Vamos então ver o que contém esta espetacular caixa. Vamos a isto. Então, aqui no jogo Caravelas, ao tirarmos a tampa, somos então presenteados com este manual de regras. Temos também um mapa que é enorme. Ele agora está fechado, mas depois já o abrimos, já vamos ver tudo o que tem. Tem outros livros de instruções em várias línguas: francês, espanhol, inglês, italiano, alemão, por aí. Estes vou pôr aqui de lado. Temos também os cartões de jogador. Peço desculpa. Cartas de evento. Os marcadores de jogador. E os verdes estão aqui soltos. As cartas do Mosteiro dos Jerónimos, de construção, e as peças de afundamento, um dado e também os blocos de especiarias. E temos também as cartas rumo. Pronto, vamos então tirar daqui a caixa e vou-vos explicar e vou-vos mostrar também aqui o que contém cada um saquinho com os marcadores para cada jogador. Temos então uma nau, uma caravela, que será o nosso peão de jogo. Temos um marcador de ordem de jogo, hexagonal, maior. Os marcadores, os padrões dos descobrimentos, que irão marcar assim as terras descobertas por cada jogador, e os marcadores dos quadros de jogador, que irão ser utilizados aqui. Além disso, um destes também é utilizado para marcar a pontuação ao longo de todo o jogo. Pronto. Vamos então ver item a item e eu vou-vos explicar a sua utilidade. Vamos a isto. Começo então por mostrar-vos o tabuleiro. Este é o tabuleiro de Caravelas, que tem todo o mapa mundi aqui representado. Tem à volta a marcação de pontuação, que vai até aos 100 pontos, até que não se está a conseguir ver, mas ali em baixo, os 100 pontos. Temos também as localizações para colocar as cartas de evento, a colocação das cartas do Mosteiro dos Jerónimos, uma pequena instrução e cábula para conseguirmos perceber como é que é as trocas de valores e quantos pontos se ganham por cada troca de especiaria, os marcadores de ronda, de ordem de jogo. Temos também duas rosas do vento, que nos ajudam quando temos que nos mover durante o jogo, e quando somos movidos por cartas de evento que nos indicam a direção a mobilizarmos. Temos também todo o jogo dividido em casas hexagonais, nas quais pode-se fazer a mobilização com o nosso peão. Além disso, temos também aqui no jogo casas diferentes. Temos as casas em azul, nas quais serão necessárias jogar uma carta de evento.
Temos as casas vermelhas, nas quais serão jogados um dado, este dado vermelho, que tem faces em branco ou faces com o número 1. E temos também as cartas de piratas, no qual será necessário fazer um pagamento extra para atravessar estas casas. Temos também vários locais com nomes: Rio Congo, Luanda, São Lourenço. Estes sítios são sítios que podemos conquistar e que são representados pelo hexágono, pela casa no qual está o escudo com o número. Em cada um destes, o primeiro jogador a passar em cada uma destas casas conquistará e descobrirá assim esta terra, e sobre a qual colocará o padrão do descobrimento associado à sua cor, ganhando assim os pontos de vitória mencionados em cada escudo. Vários jogadores podem passar pelo mesmo ponto, no entanto, apenas o primeiro jogador irá ganhar pontos com esta descoberta. Além disso, há casas que têm cores diferentes, no meu caso da Guiné, vermelho, Calcuta, verde, nos quais, depois de separar lá, podem transportar a especiaria associada, neste caso a especiaria de cor verde, em Calcuta, que podem trazer no vosso barco. Pronto. Sobre o tabuleiro, é isto. Cada local tem cada local de comércio tem especiarias associadas que vocês poderão transportar no vosso barco e assim fazerem pontos de vitória para depois conseguirem trocar por e especiarias que poderão trocar por a construção do mosteiro dos Jerónimos. Pronto. Isto não está muito bem, mas sempre que 1, 2, 3, 4, 5 particularidade: para 2 jogadores apenas se jogam com 3 peças, para 3 jogadores 4 peças e 5 jogadores as 5 peças. O objetivo final e o jogo termina quando as peças estejam todas colocadas no mosteiro dos Jerónimos, ou seja, quando se termine a obra do mosteiro. Para comprar estas cartas é necessário trocar, ao chegar a Lisboa, uma especiaria verde por então uma carta destas. As especiarias, ao serem entregues em Lisboa, que é o sítio onde se podem trocar, poderão dar mais pontos de vitória, consoante a tabela aqui indicada, ou peças do mosteiro, para assim progredir no desenvolvimento do jogo. Basicamente, neste jogo, nós, como navegadores do Império Português, temos que partir de Lisboa, recolher as especiarias, fazer a travessia de todos os mares, voltar a Lisboa para entregar as especiarias. O tabuleiro está explicado. Vamos então ver as mecânicas de movimentação. Sempre que vocês querem mover, devem então seguir por uma casa adjacente, apenas ligada por mar, e podem fazê-lo em casas com estas setas ou casas sem estas setas. Nas casas que têm as setas, o custo de mobilização é zero, é grátis. Vocês aproveitam a corrente de vento e a corrente marítima e podem, durante o vosso turno, assim, mobilizar-se. Sempre que quiserem sair ou quiserem atravessar para outra corrente ou outra casa e que não tenham assim a vantagem desta corrente, terão de pagar um ponto, terão de pagar o custo de mobilização. O custo de mobilização é pago através do vosso cartão de jogador. No início do jogo são colocados vários pontos na vossa frota,
que representam também a vossa frota e o tipo de especiarias que vocês podem transportar. Quando o jogo começa, apenas terão estes pontos de mobilização, e sempre que o vosso barco acaba por se mobilizar numa área e contra a corrente ou para zonas sem este favorecimento das correntes, vocês terão de pagar um ponto por cada passo e casa que se mobilizem. Ao chegar às casas de evento, das quais vocês recebem no início do turno 5 cartas, vocês, aqui estão elas, têm as usadas, as não usadas, e as quais irão jogar então uma carta para este evento. Pode-vos dar um benefício ou algo que vos pode prejudicar na viagem. São então em zonas mais famosas de cruzamento, como o Cabo da Boa Esperança, aqui junto à travessia da Guiné, ou também aqui junto à Oceania, onde temos também bastantes piratas. Nos piratas, o que é que nos acontece? Sempre que caímos numa casa de pirata e que nos mobilizamos, temos de pagar uma peça de movimentação extra. No início do jogo também o quarto barco está inoperável, nós não o temos, e para o desbloquearmos temos que entregar 3 especiarias independentemente da sua cor, ao chegar a Lisboa, e que nos são trocadas por 3 peças, não contando assim para pontos, e nos desbloqueando apenas o quarto barco. No cartão podemos ver que apenas podemos transportar uma especiaria de cada cor, consoante os barcos que temos disponíveis, ou seja, nas primeiras jogadas não podemos transportar nenhuma destas especiarias, nem as azuis, nem as amarelas. Além disso, e aqui ainda nas mecânicas de mobilização, ao chegarmos às casas vermelhas temos de rodar o dado. O dado tem a face vermelha e a face com o número 1. Ao rodarmos o dado, se cair a face vermelha, nada acontece e podemos passar à casa seguinte pagando o custo necessário. Se sair o número 1, no entanto, um dos nossos barcos afunda. Nós temos de escolher qual é o barco que afundou e colocamos uma peça preta sobre o mesmo, indicando que está inoperável e que não podemos coletar nenhuma das especiarias a eles associados. Ao voltarmos a Lisboa, todas estas peças de afundamento são retiradas e iniciamos nova viagem com a frota completa. A ronda termina sempre que um jogador não queira mais tomar ações ou quando todas as suas peças de movimento estejam utilizadas. Vamos ver aqui então as cartas de evento. Existem vários tipos de cartas de evento. Temos cartas de evento a vermelho e a verde, sendo que as vermelhas têm um efeito mais negativo e as verdes um efeito mais positivo. A carta Stop, calmaria, indica que terminamos a nossa jogada. A carta de ventos favoráveis pode ser jogada num pirata e assim passamos à frente, não temos de pagar esse custo pelo pirata, e dá-nos simultaneamente 2 peças utilizadas que passam a deixar de estar. Temos também cartas de vento, tempestade, que nos fazem mobilizar o nosso barco
neste caso, no noroeste, 2 mobilizações. Ou seja, se o barco aqui estivesse, seria 1, 2, e o barco viria parar a esta casa. O mesmo para sul e outra tempestade diferente que nos obriga a manobrar o barco com maior calma e faz-nos então perder uma peça de mobilização que ela então passa para cima. Semelhantes a estas há outras, com outros custos diferentes e com outra totalidade de custos. Este é apenas a -1, depois existe -2, -4, dependendo da intensidade de cada tempestade. Estes são então os tipos diferentes de cartas existentes aqui. As cartas de evento existentes são colocadas aqui e depois são distribuídas conforme. Além disso, temos também as cartas rumo, umas cartas mais pequeninas e que simbolizam cada uma das localizações do mapa. Estas cartas são distribuídas a cada jogador, 8 cartas a cada, 4 de um dos lados e 4 do outro. E assim podemos é isso mesmo. Bom, são então distribuídas as cartas de rumo, 8 a cada jogador, tendo em conta esta separação. Cabo da Boa Esperança e tudo o que está à sua esquerda para um montinho e o restante para outro montinho. Cada montinho é baralhado e são dadas 4 cartas a cada jogador. Caso existam menos de para 2 ou 3 jogadores, as restantes cartas são colocadas com a face voltada para baixo na caixa do tabuleiro. Estas cartas são mantidas secretas por cada jogador e elas dão-nos uma localização e têm uns pontos de vitória associados. Significa que, se durante o jogo nós conseguirmos conquistar estas terras, por exemplo, Timor, conseguimos então ganhar também extra estes pontos de vitória. Vamos então ver como se prepara um jogo. Vamos a isto. Então, para preparar um jogo de caravelas, vamos supor que vão jogar 2 pessoas, o jogador azul e o jogador verde. O jogador verde irá fazer as suas jogadas primeiro e de seguida o jogador azul. Foi assim que entre eles decidiram. Estão também preparadas as 3 peças de Mosteiro dos Jerónimos para serem compradas. Podem ser compradas com a especiaria verde e temos também as cartas rumo. Começamos por baralhar cada um dos montes de cartas rumo, distribuir 4 cartas de cada local direito e esquerdo a cada um jogador, sendo que depois eles irão guardar estas cartas para si, para depois pontuarem pontos extra no final da partida. Cada um guarda as suas próprias cartas e ficam assim secretas. Baralha-se e distribui-se também 5 cartas de evento a cada jogador, que irão servir para serem jogadas nas casas com a bolinha azul. 2, 3, 4, 5 e está. As cartas de evento usadas são colocadas nesta casa. O jogo começa na casa de partida de Lisboa
E a partir daí, os jogadores podem aproveitar as correntes, ir descobrindo as localizações que pretendem e assim moverem-se ao longo de todo o tabuleiro até terminar as suas fichas de jogada ou até quererem deixar de jogar. Nesse momento a sua jogada termina, as fichas de mobilização regressam à faixa de inutilizadas e recebem também um número de cartas de evento necessárias para ficarem com 5 cartas na mão. O jogo joga-se por rondas, nos quais os vários jogadores vão jogando, vão se mobilizando, fazendo então os descobrimentos, as trocas comerciais e a construção, finalmente, do Mosteiro dos Jerónimos, para assim poderem terminar o jogo. É um jogo de estratégia onde também iremos tentar alcançar os melhores locais, para assim conseguirmos pontuar mais e vencer os nossos adversários. Bem pessoal, eu não sei se vocês já conheciam este jogo, Caravelas. É um jogo, esta versão já remonta a 2010 e já outras versões foram saindo entretanto. É um jogo competitivo para 2 a 4 jogadores e que vocês podem jogar e assim simular o controle das frotas de caravelas durante os longos tempos do século XIV e XVI, no qual o Império Português assim negociava e trocava especiarias, entre outros bens, por todo o mundo, nas suas colónias mundiais. Combinamos assim então com a construção do Mosteiro dos Jerónimos também aqui neste jogo e que também representa o auge do nosso Império Português e desta construção histórica. É um jogo histórico que assim nos leva a este passado do nosso país e que também promete muita diversão aqui em jogo e competitividade. Há diversas estratégias que se podem ter, conquistar mais pontos de vitória na marcação na conquista territorial, tentar fazer mais pontos com as cartas rumo, ou mesmo tentar fazer viagens mais longas e mais ambiciosas para a troca de especiarias e assim fazer mais pontos. Bem pessoal, este foi o mais recente episódio de Friday Game, a vossa rubrica semanal que vos traz os melhores jogos de tabuleiro. Fiquem bem pessoal, continuação de uma ótima sexta-feira e boas gatanas. Até já!